Onde é que está a base bíblica? A base bíblica para a campanha Jornada Feliz a cada ano que se inicia. Para que tenhamos uma jornada feliz de janeiro a dezembro naquele novo ano. Que em todos os meses Deus esteja com a gente. Está no livro de Esdras, você pode abrir a Bíblia, capítulo de número 8, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Está no telão aí também, vamos ler. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Amém? A campanha Jornada Feliz, ela tem 3 propósitos. Primeiro propósito, proteção pessoal. Segundo propósito, proteção para minha família. E terceiro propósito, proteção para todos os meus bens, para todo o meu patrimônio, tudo que eu tenho, por mais simples que seja. Que Deus venha proteger eu, a minha família e todo o meu patrimônio. A Bíblia diz que Deus colocou ao redor de Jó, da família de Jó e do patrimônio de Jó, uma sebe, uma cerca de fogo, onde o diabo não podia tocar nele, nem na família dele e nem no patrimônio dele. O diabo só tocou quando Deus tirou a sebe, a cerca de fogo. Aí ele ficou vulnerável, o diabo entrou e tocou na vida dele. Então, a partir de hoje, deste momento, agora, se você tem fé para receber, já vai dando aleluia. Deus vai colocar ao nosso redor uma muralha de fogo, ao redor da nossa família, uma muralha de fogo, e ao redor de todo o nosso patrimônio, uma muralha de fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Amém? Esdras, ele era um escriba, um sacerdote, e ele juntamente com o povo foram levados cativos para a Babilônia. Ele era judeu. E o rei da Pérsia lhe deu uma carta liberando 17.000 judeus voltarem da Babilônia para Jerusalém. Então eles iriam fazer uma viagem, uma jornada de uma distância de 1.700 quilômetros daqui a São Paulo, mais ou menos, um pouquinho mais, né? A pé, atravessando um deserto. Imagina, 17.000 pessoas, entre eles vovô, vovó, mulheres grávidas, crianças, todo tipo de pessoa. Pessoa calma, pessoa nervosa, o melancólico, o colérico, o fleumático, o sanguíneo, cada um com um tipo de temperamento, enfrentando o calor no deserto durante o dia, o frio do deserto durante a noite, sem conforto,
enfrentando os escorpiões, as serpentes e principalmente os assaltantes do deserto. Olha que coisa, 17 mil pessoas saíram da Babilônia e foram para Jerusalém, uma jornada de 1.700 quilômetros, enfrentando os perigos do deserto. Imagina, se a mão de Deus não tivesse sobre eles, eles ficariam no meio do caminho. Assim é a sua vida. Olha aqui para mim, assim é a sua vida. Quantos no decorrer do ano pensaram em dar cabo da sua vida? Esta semana, uma moça da Assembleia de Deus, trabalha com jovens, ela é líder dos jovens. Era gerente de um restaurante, eu não vou citar o nome por ética. Quando eu levava os pastores lá, eu ganhava uma cortesia. Ela ligou para mim e falou: pastor, eu quero dar cabo da minha vida, eu quero me matar, eu não aguento mais a minha vida. Por quê? Porque as contas chegaram e ela não tinha dinheiro para pagar. Quantas pessoas enfrentam um momento difícil na família, perde o emprego, é mandado embora, e a pessoa, ela fica desesperada, e ela não consegue ter uma jornada feliz. Quantas pessoas na rua ele tem paz, mas quando chega dentro de casa, o seu lar é um inferno. Então, na jornada feliz é onde nós vamos buscar proteção pessoal, para Deus nos livrar de todo contratempo pessoal, e Deus fazer do nosso lar um pedacinho do céu para as nossas vidas. Diga: meu lar, meu céu. O nosso lar não pode ser um inferno, tem que ser um céu. Diga: meu lar, meu céu. E você não pode ter prejuízos. Então, Esdras, conhecedor da palavra, como ele sabia que ia da Babilônia para Jerusalém, ele vai diante do rio Ahava, faz ali um jejum de 3 dias. Um jejum de quantos dias? 3 dias. E ora também naqueles 3 dias. E ele pede a Deus, nós acabamos de ler, proteção para mim, para minha família e para os nossos bens. Quando Esdras acaba de jejuar e orar, e volta para o meio do teu povo ainda na Babilônia, para sair da Babilônia e ir para Jerusalém, aí a Bíblia, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Esdras, diz que a mão de Deus começa a manifestar sobre a vida daquele povo. Eu estou pregando tentando explicar da melhor forma possível, porque tem uma unção, tem um poder, tem um mistério, tem um rima, onde a mão de Deus manifesta e Deus opera.
E você precisa desta bênção em todos os meses deste ano. Amém? Diga: a mão de Deus já está sobre mim, no nome de Jesus. Então, lá no capítulo 7 de Esdras, versículo 6, olha o que diz: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, segundo a mão de Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha aqui para mim, para você pegar o rema da palavra, a revelação. Quando eles estavam para sair de Jerusalém, a mão de Deus estendeu sobre eles pela primeira vez. Que a Bíblia diz que a mão de Deus manifestou 7 vezes. Quantas vezes? E ela vai manifestar sobre nós também em 2019 7 vezes. No nome de Jesus. Você recebe? A primeira vez que a mão de Deus manifestou foi para restituir, para devolver o povo de Israel tudo aquilo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, roubou deles quando levou eles cativos de Jerusalém para a Babilônia. Quando você lê o primeiro capítulo do livro de Esdras, você vai ver que em quantidade, em número de utensílios que o rei Dario devolveu para o povo de Israel, para Esdras, são um total de 5.400 utensílios. O que é isso? Imagina uma loja com 5.400 utensílios. Mas não é utensílio que eu quero falar. 5.400 itens. 5.400 itens. Imagina o tamanho desta loja. Agora, o que você tem que entender é que esses utensílios não eram uma blusa de uma criança, não era uma bijuteria, um anelzinho de plástico, eram vasos, pratos, facas, bandejas de ouro e de prata. 5.400 itens de ouro e de prata. Segundo alguns teólogos, de acordo com a matemática que eles fizeram, em dólar, aqueles utensílios chegam no valor dos dias de hoje de 73 milhões de dólares, que em real chegaria na faixa de 290 milhões de reais. Agora imagina 17 mil pessoas enfrentando uma jornada no meio do deserto, sem proteção de exército, de armamento, só dependendo de Deus, e atravessando o deserto, enfrentando os assaltantes do deserto, e atravessar o deserto sem nenhum problema. Então a primeira bênção que eles receberam na jornada deles foi a restituição de tudo aquilo que o diabo roubou. Então nesta campanha, a primeira bênção que Deus libera para mim, para você, é a restituição de tudo aquilo que o diabo roubou da tua vida. O que o diabo roubou de você? O que ele roubou de você? Um emprego, um salário, um carro, um casamento, uma vida feliz, a saúde. O que o diabo roubou?
vai haver a restituição. Você pode levantar as suas duas mãos e dizer: eu creio na restituição. Talvez você foi humilhado, envergonhado, mas Deus vai te exaltar. É a restituição. Teu nome ficou sujo, Deus vai limpar o teu nome milagrosamente. Hoje de manhã, a irmã Ana chegou diante de mim e falou assim: pastor, eu fui no banco para resolver um problema de dívida. Eu achei que ia estar faltando lá uns 15 a 20, umas 15 a 20 parcelas. Quando eu cheguei lá, só faltava uma. Perguntei para a moça: confere, porque só uma parcela que falta. Ela falou: só uma, você pagou uma, está tudo resolvido. Diga: Jeová Jiré está comigo. Haverá restituição no nome de Jesus. O que você perdeu, Deus vai te devolver. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode dar um glória? Você está vivo aí? Você está com fé aí no teu lugar? Então joga a mão para cima. Diga: a mão de Deus está comigo, e por isso haverá restituição. Demônio nenhum vai ficar com aquilo que é seu, meu irmão. Demônio nenhum vai ficar com aquilo que é seu. Você toma posse. Você toma posse e nem vai tocar naquilo que é seu, no nome de Jesus. Agora escuta. Mas a Bíblia diz que a mão de Deus manifestou uma segunda vez, porque manifestou 7 vezes. Qual foi a segunda vez que a mão de Deus manifestou? Versículo 9 do capítulo 7 de Esdras. Olha o que diz: pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Você pode orar nesta madrugada, quinta, sexta e sábado, pedindo a Deus a restituição. A mão de Deus está com você. E a segunda coisa que aconteceu por causa da mão de Deus sobre eles, a Bíblia diz que eles chegaram aonde eles determinaram. Então o que você determinar, Deus vai te dar. O que você determinar, você vai alcançar. Às vezes oramos por alguém e perguntamos: irmão, para que você quer que eu ore? Ora para tudo, pastor. Oh, meu irmão, não é assim que funcionam as coisas. Deus realiza desejos do coração. Ah, pastor, ora por mim. Você quer que eu ore para quê? Para tudo que você imaginar. Determina que Deus faz. Diga: o que eu determinar, eu vou conseguir no nome de Jesus. Diga: eu vou chegar aonde eu determinar, em nome de Jesus Cristo. Você crê na tua vitória em 2019? Levanta as mãos e começa a dar glória. Dá uns 3 aleluia aí. Mas está determinado. Você vai chegar aonde você determinar. Determina o teu escritório, determina o teu consultório, determina a tua oficina, determina o teu local de trabalho, determina o seu namoro, que você vai alcançar. Você pegou a visão? Determina que você vai alcançar o que você determinou. Mas a mão de Deus manifestou pela 3ª vez. Versículo de número 28, capítulo 7, diz assim: e que Deus, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei,
Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim. Amém? Pode parar por aqui. Escuta, você pode perceber que a bênção só aconteceu depois que a mão de Deus estava sobre ele. Se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, Satanás ou ele sai da tua frente, ou você atropela ele. Se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, a bênção virá sobre você. Então a mão estava sobre eles, teve restituição. A mão estava sobre eles, chegaram aonde eles determinaram. A mão de Deus estava sobre eles. Ele diz que no meio do caminho ele teve o quê? Ânimo. O ânimo aqui significa fortalecimento. Quantas pessoas desistem no meio do caminho, na jornada da tua vida, desistem. Eu não quero fazer isso mais, eu desisto disso, desisto daquilo, não vou construir mais, não vou fazer mais, estou no ponto final, não aguento mais, desistir. Mas na Jornada Feliz 2019, você não vai parar o teu projeto no meio do caminho, você não vai desistir, jamais. Você não vai parar no meio do caminho. Talvez já tenha alguém aqui já querendo parar no meio do caminho e o ano nem começou. Mas a Bíblia diz que por causa da mão de Deus, ele animou. E você sabe o que significa a palavra animado na Bíblia? Animado significa Deus está comigo. Quando Deus disse: Josué, tem de bom ânimo e vai, ele estava dizendo: pode ir porque eu estou contigo. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo: no mundo vocês vão enfrentar problemas, no mundo vocês vão enfrentar dificuldades, mas sejam animados, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Se eu estou com vocês, vocês também vão vencer. Está entendendo isso? Você pode levantar suas mãos para receber. Você pode se mover aí como água viva. Deus habita no meio de água viva. Onde a água está, onde tem oxigênio, tem vida. Oh glória! Então a mão de Deus manifestou para dar ânimo, força. No teu momento de fraqueza, Deus vai te fazer forte. Amém? Quando o diabo quer parar você, você vai ter força. E a mão de Deus manifestou pela quarta vez. Olha lá, capítulo 8, versículo de número 18. Olha o que diz: durante toda aquela jornada, durante toda aquela viagem, e trouxeram-nos segundo o quê? A boa mão de Deus. Olha que coisa linda. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem sábio, um homem entendido. Dá vontade de sair gritando dentro dessa igreja, dando glória a Deus, porque eu tomo posse dessa palavra para mim. Por causa da mão de Deus, durante aquela viagem, aquela jornada no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus levantou para eles um homem. Deus deu para eles sabedoria divina para resolverem casos difíceis. Então a mão de Deus é sobre eles para dar eles o que? Entendimento, sabedoria para resolver casos difíceis. Porque tem gente que não sabe resolver casos difíceis. Tem gente que diante de um problema dentro de casa, no trabalho ou em outro lugar, aquela situação é tão complicada, é tão difícil você entender aquilo, e você não tem sabedoria para resolver aquele problema difícil, e você acaba falando demais, falando o que não deve. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tem gente que não sabe resolver problema difícil.
Em casos difíceis, o silêncio, o tempo, a espera. Eu aprendi uma coisa que em casos difíceis você tem que ter paciência, porque a mentira sempre chega primeiro. Em casos difíceis, você tem que deixar Deus entrar na causa. Deixa o Espírito Santo ir na frente. Ele é mais inteligente. Em casos difíceis, nós apelamos, murmuramos, reclamamos, ficamos nervosos. Mas em casos difíceis, deixa Deus ir na frente. Busca a Deus sabedoria divina. Então coloca as duas mãos sobre a tua cabeça assim. Diga: Espírito Santo, entra na minha mente, entra nos meus pensamentos, e no nome de Jesus, me dê sabedoria divina, para que eu possa aprender a resolver casos difíceis, no nome de Jesus. Diga: não será qualquer situação que vai me derrubar, mas em nome de Jesus, que a partir deste momento, a minha mente passe a pensar mais, para que eu tenha sabedoria divina, para aprender a resolver casos difíceis. Às vezes, diante de um caso difícil, o silêncio é a palavra principal. Acalma-te e cala-te, espera em Deus. A mão de Deus não estava com os babilônicos. A mão de Deus não estava com os demônios. A mão de Deus não estava com os escorpiões do deserto. A mão de Deus não estava com a serpente do deserto. A mão de Deus não estava com os salteadores do deserto. A mão de Deus estava com quem? Com o povo de Deus. Diga: a mão de Deus não está com o meu inimigo. A mão de Deus não está com a minha adversidade. Diga: a mão de Deus está comigo. A mão de Deus está comigo. Você consegue entender isso? Se faltar, Deus proverá. Se não tem, Deus vai trazer à existência o que não existe. Se tem uma maldição, Deus vai transformar em bênção. O nosso Deus, Ele pega o mal e transforma em bênção. Diga: este é o Deus que eu sirvo, no nome de Jesus. É para morrer, vai ficar mais bonito ainda. Diga para quem está ao teu lado aí, ó. O diabo diz que você vai ter derrota, você vai ficar mais bonito ainda. Oh, meu Deus! O diabo virou para você e falou assim: vou acabar com a sua vida. Fala: vou ficar mais bonito ainda, mais forte, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da presença de Deus, mais ungido. Então a mão de Deus deu para eles sabedoria para resolver casos difíceis. Amém? Você enfrentou aquela situação, você fala: meu Deus, é agora. O trem está feio. O trem é coisa de mineiro, viu, gente? O trem está feio. Agora, aí Deus, Ele entra em você e parece que coloca palavras na sua boca. Você resolve aquela situação e apazigua, e você sai e você diz: meu Deus, eu não acredito que fui eu que consegui falar aquelas palavras que trouxe solução para este problema. Sabedoria para resolver casos difíceis. Isto é uma virtude dada por Deus. Você não adquire no meio de homens, mas pela unção do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Mas a mão de Deus manifestou pela quinta vez. Versículo 22.
do capítulo 8. Olha o que diz, presta atenção. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Escuta, olha que coisa linda que eu vou pregar para você agora, coisa tremenda, coisa de arrepiar. Escuta, Esdras, diante do rei, o rei disse: eu estou te dando ouro, estou te dando prata, olha a quantidade de ouro, a quantidade de prata que eu estou te dando, olha a restituição que vocês estão tendo. Vocês vão atravessar um deserto perigoso, cheio de assaltantes, é uma viagem longa, vocês podem perder tudo isso, o assaltante pode vir roubar tudo isso de vocês, e eu vou mandar o meu exército acompanhar vocês até Jerusalém, para dar proteção para vocês. Sabe o que Esdras respondeu? Não precisa de exército humano, porque o nosso Deus, a sua mão está conosco para nos guardar, para nos livrar de todo inimigo, para nos livrar de todo mal. A mão de Deus com nós, ela protege. Com o inimigo, ele extermina. Você consegue entender isso? Diga: a mão de Deus comigo me abençoa e me protege. Com o meu inimigo, ele extermina. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele rejeitou o que o rei oferecia para ele, o exército. Talvez o outro carnal, o que estivesse na carne. Eu quero que eu vou precisar mesmo. E com muita arma. Põe um canhão aí no meio também. Põe umas metralhadoras aí. Não tinha na época mais. Ele falou: não precisa. A mão de Deus está com a gente. Confiança. Confia no Senhor teu Deus. Espera nele. O mais ele fará. Diga: a mão de Deus está sobre mim. Então houve proteção no meio do deserto. Então a mão de Deus manifestou para restituir, para fazê-los chegarem onde eles determinaram, para dar ânimo, para dar sabedoria divina, para resolverem casos difíceis e para proteger 5 vezes. Mas a mão de Deus manifestou uma 6ª vez. Esse texto, ele é muito forte. Capítulo 7, 8 e 9 de Esdras. E esta bênção está sobre nós. Deus não faz acepção de pessoas. Ele também nos guarda e nos protege, em nome de Jesus. Olha aqui agora, onde a 6ª vez que a mão de Deus manifestou, no versículo 31 do capítulo 8. Está recebendo aí? Tem alguém aí? E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós. Escuta, ele dizendo que partiu para a Babilônia e a mão de Deus estava sobre eles. Mas escuta agora, tem que ler a Bíblia direito para você ver o que Deus faz. E faz por nós também. E vai fazer também. Olha o que diz: e partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós.
e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Alguns entenderam, outros não, mas eu vou fazer todo mundo entender. A sexta vez que a mão de Deus manifestou, a quinta foi para proteger, a sexta foi para dar livramento. Diga livramento. Diga, a mão de Deus está sobre mim para me dar livramento de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro. Escuta, ele diz que a mão de Deus estava sobre eles e livrou. Se está escrito livrou, é porque alguma coisa iria acontecer se a mão de Deus não estivesse com ele. E livrou-nos dos inimigos. Agora olha que forte. E nos livrou daqueles que já estavam no caminho com uma cilada, com o laço do passarinheiro, já preparado, uma armadilha, já preparada para pegar e roubá-los. Aí Esdras diz, por causa da mão de Deus, Deus nos livrou dos inimigos e nos livrou também daqueles que já estavam lá no caminho e já de forma maquiavélica e até maligna, já tinham preparado uma armadilha contra nós. Você pode levantar suas duas mãos? E aí, irmãos, isso é de arrepiar. Talvez você nunca enfrentou problema assim, mas chega tudo aquilo que é maquiavélico, tudo aquilo que é maligno, tudo que é do mal, tudo que é de homens maus, tudo que é maquiavélico e diabólico, o meu Deus já me livrou nesta hora, agora, de todo o mal, em 2019, no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você toma posse disso? Já tinha um povo com a armadilha preparada e Deus deu livramento. Deus deu o quê? O livramento. Deus já te livrou de algum laço do passarinheiro? Agora olha a mão de Deus manifestando. E está sobre nós para devolver o que o diabo roubou, restituição, para chegar onde você determinar, para te dar força, ânimo, porque tem dia que dá vontade de largar tudo, né? Chutar o balde. Mas Deus está conosco. A mão de Deus manifestou para dar sabedoria, para resolvermos casos difíceis. Está sobre nós essa bênção, para proteger, para livrar. Mas falta a sétima vez. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo 126. Acharam? Este salmo, escutem, ele foi escrito, ele foi criado, esse cântico, ele foi produzido quando chegaram em Jerusalém, voltando à Babilônia. Quando 17 mil chegaram em Jerusalém e começaram a subir os degraus do templo, que o templo já tinha sido reformado, eles cantaram: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, o povo de Deus atravessando o deserto, voltando para Jerusalém, e outras nações, os gentios, olhando para eles e dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque protegeu, restituiu, livrou, deu ânimo, deu sabedoria. E chegaram em Jerusalém. Diga, em 2019, muitos vão dizer: grandes coisas Deus fez por mim. Diga, quão grande é o meu Deus. Então para de dar ênfase àquele problema, àquela picuinha, aquela coisa ruim, maligna, maquiavélica que vem contra a sua vida. Deus é maior do que aquilo, e a vitória é sua. E para finalizar, acompanhe aqui. Vá lá, Esdras, ajoelha lá. Não me espera de pé lá. Deus, um pouquinho mais para lá. Eu vou representar a mão de Deus. Ele vai representar Esdras. A mão de Deus manifestou para devolver, para restituir, para fazê-los chegarem aonde eles determinaram, para dar ânimo, força, sabedoria, proteção, livramento. Deus foi conduzindo o teu povo. Quando chegou, agora vem cá, quando chegou em Jerusalém, deixa eu ler para depois fazer o teatro. Capítulo 9, versículo 5 de Esdras. E perto do sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde é onde levavam a oferta. Me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Olha aqui, Deus protegendo. Quando chegou em Jerusalém, Esdras ajoelhou diante de Deus. A mão de Deus que estava assim abençoando virou para receber. Onde Esdras, levanta a cabeça, sacrifica, no sacrifício da tarde, uma oferta para Deus. É só pegar na minha mão, as duas mãos assim, entrega para Deus uma oferta. Aquele povo, em gratidão a Deus, fizeram o Salmo 126 e colocaram uma oferta no altar. Irmãos, em qualquer situação, não adianta você querer correr, não adianta você querer ir contra a palavra de Deus, que é mais poderosa do que você. Se não tiver sacrifício, não tem milagre, não tem livramento e não tem proteção. Por mais simples que seja o teu sacrifício, que não seja um boi, que não seja um bezerro, que não seja um cordeiro, que seja uma pombinha. Mas tem que haver sacrifício.